o nosso abraço fraterno a todos aqueles que neste momento, independente da distância, nos acompanham, nos veem e que já, de uma certa forma, já estão familiarizados com esta casa abençoada e com os trabalhos que aqui acontecem. As exposições, por nossa conta, o Leandro. E a nossa intenção é a que possamos, o máximo possível, corresponder com essa doutrina abençoada que emana do Evangelho, sendo consolador para nós o Espiritismo, como alega Jesus, esse Consolador que é o Santo Espírito, que vem na forma de Consolador. Ele vai fazer com que nós aprendamos todas as coisas, tudo aquilo que é necessário para a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento, principalmente o aperfeiçoamento moral. Estamos trazendo para a nossa reflexão, já comentamos algumas vezes até, mas estamos trazendo para a nossa reflexão um assunto que é corriqueiro: desafios e soluções. É tudo aquilo que nós, os seres humanos, as criaturas de Deus, ao longo do tempo, ao longo dos anos, a gente vem fazendo. Isso depende muito do nosso esforço, porque é através do nosso esforço que nós vamos então corresponder quando nós estamos fazendo esse tipo de trabalho nessa área da particularidade de cada um de nós. Porque o nosso objetivo é crescer. O nosso objetivo é evoluir. É isso que nosso Deus, nosso Pai Criador, espera de cada um de nós. E Ele sabe que mais cedo ou mais tarde, isso tem que acontecer de alguma forma. Sairmos da condição de espíritos imperfeitos ainda, como somos, a maioria, e daí o resultado que a gente observa no nosso meio social, mundial, onde a gente está, as grandes diferenças, é tudo relativo a esse grau de inferioridade que ainda nós individualmente trazemos, mas que acabamos colocando isso de uma forma coletiva. Então Deus, o nosso Pai Criador, quando Ele nos gera, é claro que nenhum de nós tem notícia disso, não sabemos, não nos interessa também. A parte interessante é saber que Ele nos criou, Ele nos gerou. E a parte fundamental é saber que Ele é o nosso Pai. É o nosso Pai por excelência. E nós somos o filho dEle, somos os filhos dEle. E é claro que nós trazemos essa herança espiritual através dessa genética que emana dEle, nosso Pai Criador. Então, nós sabemos que não é fácil evoluir, porque nós habitamos ainda um planeta, um mundo de ordem inferior, o mundo, agora que, neste momento que nós estamos ainda vencendo essa parte, essa fase de mundo de provas e de expiações. Mas ainda há muita coisa ainda para se fazer. Ainda muita coisa ainda que nós temos que vencer nessa luta. Então, o que não falta para nós são desafios. Esses desafios são antigos, desde os tempos primórdios, quando nós habitávamos ainda situações muito primitivas, nos tempos ainda da Idade da Pedra Lascada, avançando para a Pedra Polida, mas isso somos nós caminhando, fazendo essa caminhada. Para chegar à condição dos homens sapiens, ou o homem que está desenvolvendo sabedoria, então isso leva um tempo. Mas no começo, nós começamos então a trabalhar, e sempre o sentido, aquilo que Deus nos intui, é para que nós possamos fazer um trabalho social cada vez melhor. Porque nós somos uma sociedade, nós temos que formar uma sociedade cada vez mais perfeita. Mas lá atrás, nós ainda, através de desafios inconscientes, porque nem consciência nós não tínhamos plena das coisas, nós começamos então a formar os primeiros clãs,
as tribos, essas tribos, todas elas, independente de onde elas estavam, e essa questão das tribos, ela se deu em todo o planeta, em todo o segmento humanitário onde nós estávamos inseridos, para que nós pudéssemos então nos organizar. Porque uma tribo nada mais é que uma micro-sociedade, uma sociedade pequena. Mas tem um detalhe. Na formação de uma sociedade como essa, pequena, imperfeita, nós temos que ter liderança. No mínimo, nós temos que ter um líder. E hoje nós sabemos que essa liderança é aquilo que nos governam. E essas tribos foram evoluindo, ainda na atualidade, há muitos lugares que ainda existem essa forma tribal ainda. E com liderança, com os mandatários, com aqueles que coordenam, e nem sempre agradam a prole, nem sempre agradam as pessoas que fazem parte. E tudo isso nos traz então que é um incentivo. Quando nós temos alguém que nos lidera e não corresponde, isso nos traz um incentivo para que a gente procure então substituir essas pessoas por pessoas melhores. Então, aí nós temos então hoje, na atualidade, governadores, prefeitos e por aí vai. Mas tudo isso vai acontecendo à custa de desafios. Porque na medida de num clã, quando ele não é correspondido por alguém que nos lidera, o que é que nós fazemos? Nós começamos então a nos organizar e reorganizar, porque a nossa intenção é a intenção de viver bem. É de implantar uma sociedade cuja sociedade, por uma tribo que seja ainda imperfeita, ter justiça. A justiça fazer parte, a justiça, essa fraternidade, a solidariedade, essa divisão de bens, onde poucos têm tudo e muitos não têm nada, praticamente. Então, essa questão dos desafios, isso é muito importante. E é à custa dos desafios que nós vamos então melhorando. Porque não é fácil mudar coisas que não estão indo bem. Não é fácil. Quantos desafios nós temos que fazer da forma como esses desafios devem acontecer. Para que então nós possamos então, porque a nossa intenção é melhorar. Porque é justamente isso, tudo que está estabelecido nas leis divinas. A grande humanidade terrestre, com esses bilhões de criaturas, qual que é a intenção de cada um de nós? Qual que é o nosso desejo? Qual a nossa fé? O que é que nós queremos? Nós queremos dias melhores, dias onde, nessa convivência social, nós possamos então ter paz, harmonia, a capacidade de construir uma felicidade para cada um, porque é justamente isso que tem que acontecer. Não acontece ainda de uma forma assim total para as pessoas que residem aqui na Terra, mas já começa a acontecer alguns lampejos que as coisas vão melhorar. E é o próprio Cristo que vem nos trazer essas informações. Quando ele fala, no momento dos nossos sofrimentos, diante das nossas aflições, e nós sabemos que essas aflições, elas têm os seus conteúdos. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, ele vai falar das causas atuais das nossas aflições, que são provocadas por nós, ainda numa atual vivência aqui na Terra, mas também causas anteriores. Então, o que está sendo colocado aí? A imortalidade, a reencarnação. Tem muitas coisas acontecendo que elas residem em tempos anteriores. Mas Jesus, ele vem trazer essa grande solução para nós. É por isso que quando Paulo fala sobre a fé, ele vai dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Aquilo que nós estamos aguardando, aquilo que nós ansiamos para melhor. A situação, ela não é boa numa média assim para todo mundo. Há muito sofrimento, há muita dor, há muita ingratidão. Então, mas tudo isso tem que mudar. Mas Jesus é o grande divisor de águas. Ele vem nos dizer que tudo já está passando. Nesse momento em que
O desespero, ele eclode em toda a sociedade humana, o desespero, as aflições, mas aí vem Jesus de uma forma assim tão sutil e tão inspirada e tão intuitiva, como que a nos dizer, e ele nos diz isso dessa forma, que tudo isso já está passando. Tudo isso já está passando. Porque ele alega que a implantação do reino de Deus, ela está acontecendo. A implantação do reino de Deus está acontecendo. Tudo vai melhorar, tudo vai mudar. E na medida em que essa situação, ela cresce, essa implantação do reino aqui junto de nós, então nós já hoje compreendemos que cada vez ela ganha mais velocidade para culminar no mundo de regeneração que não está tão longe. Mas agora coloquemos então na nossa imaginação quantos desafios ao longo do tempo, porque se tem alguma coisa ruim nós temos que mudar, mas para mudar nós temos que desafiar. Quando nós desafiamos alguma coisa nós vamos encontrar obstáculo. Não é fácil para vencer aquele obstáculo. O obstáculo muitas vezes ele acontece como uma grande pedra que está à nossa frente e nós temos que removê-la para poder passar adiante e continuar caminhando. Então nós precisamos de meios, porque nós não podemos nos deter. Há momentos que nós não temos mais como recuar. A questão agora é só avançar, avançar. Quando nós encontramos um obstáculo desse, nós temos que remover. E muitas vezes nossas forças não são suficientes. Aí nós temos que recorrer, então, a algumas estratégias. Nós temos que recorrer aos comandos superiores, buscando a inspiração, buscando o socorro misericordioso no Criador, em Jesus, para que a gente possa, então, superar. Então, não é só desafiar. É desafiar e vencer, mas vencer não é tão fácil, nós sabemos disso. Então, nós temos assim, na questão 785 do Livro dos Espíritos, uma questão bem interessante. Qual o maior obstáculo ao progresso? É a pergunta. Qual o maior obstáculo ao progresso? De uma forma geral. O progresso físico, o progresso material, inclusive, mas o progresso espiritual. Qual é o maior obstáculo? E a resposta, o orgulho e o egoísmo. Porque é o orgulho que torna o homem mau. É o orgulho que o torna na forma de um sentimento que ele acha que é superior a todo mundo. Que ele tem poder, que ele manda, e todos têm que obedecer. Ele não se mistura em função do orgulho. E o egoísmo. E nós sabemos que o egoísmo, a palavra ego, ela significa o eu. E o ismo significa tudo aquilo que eu centralizo no eu. Egoísmo, centralizando tudo aquilo que eu possa angariar para mim, mas jamais pensando no meu semelhante, jamais pensando no meu próximo. Então, em primeiro lugar, eu. O eu ou aquele que está muito próximo de mim. E depois, se sobrar alguma coisa, e quando sobra, que geralmente nem sobra, para que a gente possa dividir com o nosso próximo, o nosso semelhante. Então vejamos que o orgulho e o egoísmo é essa chaga terrível que ainda faz parte e que torna os espíritos imperfeitos. Mas será que nós não sabemos disso? Será que nós, os homens, não sabemos dessas coisas? O que é um egoísmo, o que é um orgulho, uma vaidade? Nós sabemos. A questão é como que nós vamos nos desfazer dela. Então, são inimigos muito grandes. Nós já colocamos aqui algumas vezes essa questão do egoísmo, né, essa questão desses inimigos, porque muitas vezes nós pensamos que são inimigos, que estão muito paralelos a nós. Até o Pedro, numa reunião com Jesus, ele falava: Senhor, onde moram os nossos maiores inimigos? É como se a gente também muitas vezes não fosse o próprio inimigo de nós mesmos. Porque não buscamos esclarecimento, não buscamos evoluir, não buscamos, então, as fontes fundamentais, que é o Evangelho. O Evangelho é a expressão de Jesus Cristo. Ali nós encontramos todas as soluções. Mas Jesus vai dizer que os grandes inimigos, eles moram dentro de nós. E esses inimigos têm nome, que nós sabemos. 2 deles fundamentais ainda é orgulho e egoísmo. E como é que nós vamos nos desfazer deles?
Porque onde quer que a gente esteja, eles estão junto de nós. Nós, na verdade, nós geramos eles. Eles não aconteceram por um acaso. Foi por uma questão, então, uma questão de busca nossa pelos poderes materiais, que a gente foi criando esses inimigos dentro de nós. Onde a gente estiver, eles estão junto de nós, não tem como desfazer. A única forma de nos livrarmos dele é promover esse crescimento cristão na nossa intimidade, no nosso interior. Tão somente isso possa fazer com que um dia nós possamos trabalhar melhor os nossos sentimentos e fazer com que esses inimigos, eles mudem de lugar, ou no mínimo, porque nós não desejamos que os nossos inimigos vão participar de alguém, nós queremos que eles sejam praticamente destruídos. Então, é assim que acontece. Então, mas nós estamos aqui na Terra, então, com esse objetivo, do nosso crescimento. Nós pegamos uma mensagem importante, inclusive, uma mensagem muito importante de Madre Teresa do Calcutá. Essa mulher, ainda jovem, franzina, ela, no seu íntimo, no seu entendimento espiritual, ela se propôs a ajudar o próximo, as pessoas que sofriam, que tinham dificuldades, problemas. Então, ela vai para a Índia, em Calcutá, e ela começa a desenvolver um trabalho muito grande. Tanto que a tornou uma pessoa muito notável. Ela chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Paz, não uma vez, mais que uma vez. E ela conseguiu gerar, assim, outros adeptos junto dela, grandes equipes de trabalho socorristas. E ela era, assim, uma pessoa muito importante. Trabalhava muito e repousava muito pouco. Nós sabemos que ela possuía algum tipo de enfermidade, problemas, mas ela sempre estava pronta para socorrer. Há relatos, porque ali na Índia, ali em Calcutá, diante de muitas castas, muito pobres, então pessoas naquele meio muito pobre, muito deficitário, quando ficavam, principalmente anciãos, quando eles enfermavam, estavam próximos de morrer, já assim nos últimos dias aqui na Terra, muitas vezes eles eram abandonados na própria rua. E ela criou um trabalho para socorrer essas pessoas. Há relato em que ela atende uma senhora que estava ali já sucumbindo, já estava morrendo, estado terminal. E ela estava ali, aí ela chega, se agacha até ela, a pega pelos braços e lhe fala as coisas belas para ela, orienta, passa assim coisas muito importantes e lhe dá um beijo na face. Essa senhora, segundo as narrativas, ela estava tão abandonada que até para morrer, que os ratos vinham e roíam o seu calcanhar. Então, isso é um dentro de milhares e milhares de casos. E ela tem uma frase muito importante que ela diz assim, não permitamos, para todos nós, não permitamos que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor. Sem se sentir melhor e mais feliz. Olhamos que mensagem mais linda que ela passa para nós. Não permitamos que alguém saia da nossa presença se sentindo melhor e mais feliz. Esse não é um dever nosso? Isso não faz parte da nossa evolução? Que bom quando alguém nos aborda, alguém vem conversar conosco, alguém precisa de um auxílio, até de um diálogo, né? E nesse diálogo, essa pessoa, por aquele momento, às vezes está triste, passando dificuldades, e nesse momento, esse contato conosco, nós tenhamos essa capacidade para que ela saia muito melhor. Ela sai muito melhor e mais feliz nesse contato conosco. Mas por quê? Porque nós, com certeza, para produzir isso, esse efeito, então, é sinal que nós evoluímos, nós progredimos cristãmente nessa parte. Então, a gente pode notar que esses desafios que nós temos a vencer, eles são muitos e muito variados em todas as partes. É por isso que aquilo que Jesus aguarda de cada um de nós é que nós realmente o imitemos,
que nós realmente cresçamos através do seu exemplo. Porque Jesus, antes de falar, antes de comentar e antes de orientar, primeiro ele exemplava. Ele era um exemplo vivo. E ele reconhecia esse grande sofrimento que a humanidade passava. Desespero, aflições, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, vinde a mim, tomai sobre mim meu fardo, que é leve e suave. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrarei paz para as vossas almas. Então, é desse sentido que nós estamos encaminhando, mas graças a muitos desafios, que não são todos os que fazemos, mas uma grande parte já está trabalhando essa área. E é justamente por isso que aquilo que nós aguardamos, essa implantação do reino de Deus aqui na Terra, aquilo que nós aguardamos como mundo de regeneração, nós sabemos que já há um grande grupo que já corresponde a esses quesitos tão importantes, do bem, do amor, da caridade, da fraternidade, da solidariedade. As pessoas que nos contatam conosco ou com aqueles que já evoluíram a tal ponto, eles sempre nos contatam e saiam melhores. E saiam melhores, saiam mais felizes. Então, é nesse sentido que nós estamos caminhando. Então, quem somos nós, na verdade? O que nós fazemos aqui na Terra? Estamos aqui por acaso? Quando hoje, graças a essa abençoada doutrina, nós sabemos que nós somos fruto, objeto de um programa pré-estabelecido para poder estar aqui, e que nós temos que dar conta desse programa, porque isso foi convencionado conosco. Esse programa que nós temos que desenvolver aqui na Terra, ele não foi imposto de forma alguma. Isso foi elaborado entre nós, assuntos debatidos, e de acordo com os nossos méritos, porque é o seguinte, numa reencarnação aqui na Terra, nós estamos na condição do aluno. Porque o Emmanuel já dizia que a Terra, ela é um grande educandário. Ela é um grande educandário. Então, se é um educandário, é uma escola. E se é uma escola, nós estamos aqui porque nós somos alunos. Qual que é a finalidade? Aprender, evoluir, crescer, trabalhar o nosso meio social da melhor forma possível, porque nós temos que nos dar bem, nós temos que nos ajudar uns aos outros. Tem aquela questão do um por todos e todos por um, porque essa é a narrativa de Jesus Cristo, sempre junto de nós. Então, essa parte, ela é muitíssimo importante para nós. Então, se é uma escola, nós somos alunos. Então, mas o que acontece? O que acontece conosco? Entre desafios e soluções, e ainda que não estamos conseguindo dar conta totalmente. Porque nós sabemos que nós não temos ainda total condições para acertar em tudo. A não ser assim, nas primeiras reencarnações nós já teríamos acertado. Nós já teríamos evoluído muito nas primeiras, mas nós sabemos que não é assim. Desafios e soluções vão acontecendo na medida em que nós vamos caminhando, vamos nos inteirando, vamos aprendendo a lidar com isso, para que então nós possamos individualmente melhorar a nossa vida e coletivamente, incluindo aí a nossa família, os nossos amigos, os nossos irmãos, aqueles que estão mais próximos de nós, para que tenhamos condições cada vez melhores. Então, mas o aluno, nós como aluno, quando a gente não dá conta, e geralmente nós não damos conta de tudo, porque é muito importante quando a gente promete, em comum acordo, e aquilo que é passado para nós, ele vem como matéria, como o nosso aluno que vai para a escola. Quando ele vai para a escola, e quando ele começa o primeiro, segundo, terceiro ano, a questão não é só ir para a escola, a questão é a matéria que ele tem que passar. Mas a questão é que não basta também ter só matéria. Em determinado momento vai ter provas. O professor passa as matérias, mas depois para saber se o aluno está absorvendo, o aluno nós, absorvendo aquele conteúdo, então vai ter provas. Se fosse aqui numa escola normal nossa, na matemática, na história, geografia, seja o que for. E às vezes nós acertamos em muitos, mas não acertamos tudo. Quando a gente não acerta tudo, o que acontece? Sobra um resíduo. Aí nós ficamos para a recuperação. Nós somos alunos que estamos repetindo e nós ficamos para a recuperação.
Na verdade, nós, os alunos aqui na Terra, nós somos alunos repetentes. Porque muita matéria nós não demos conta, e aquela parte da recuperação, porque na escola normal, às vezes o aluno fica para a recuperação, aí o professor passa as mesmas coisas para ele, para ver se ele dá conta agora para poder fazer com que ele suba de grau. E às vezes ele não passa ainda nem nessa oportunidade. Então, o que ele se torna? Um aluno repetente, está repetindo os mesmos erros. Não somos, é uma comparação, mas nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes. Então, aquilo que está no nosso programa, que a gente não dá conta, e não é porque, mesmo que ficou pouca coisa, que a Divina Lei ela vai deixar, não, mas era pouquinha coisa, vamos levar em consideração. Nós sabemos que não é assim. A lei divina, ela quer um ajuste, uma equação em torno de tudo que é necessário. Porque o espírito, para se tornar um espírito perfeito, puro, ele tem que saber tudo. Os espíritos superiores, eles conhecem tudo. Eles sabem tudo. Porque tanto que na coluna dorsal da nossa doutrina, o Livro dos Espíritos, ele vem com a intenção de responder tudo aquilo que nós perguntamos. Não tem nada que ele não responda. Então o resto, aquela cotazinha que nós não demos conta, vai vir no próximo programa. Aquele que nós não demos vai vir além da outra parte, que já com uma evolução maior, que é para a gente evoluir. Não só aquele, mas o outro. Aí a gente dá conta daquele e geralmente sempre nós deixamos algum restinho para trás. Mas nós somos essas pessoas, então, que estão buscando o nosso crescimento. E nós sabemos que não é fácil a gente desafiar uma questão, um problema, um obstáculo, quando nem sempre a gente tem condições de dar conta. Mas então, pelo menos nós estamos nos esforçando. E geralmente muitas lições acontecem, muitos ensinamentos acontecem para que a gente desperte. Paulo já dizia, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Então, quantas coisas. Aí, nós temos algumas comparações, numa delas, inclusive, um grande mestre nessa área de ensinamentos, trabalhava até com empresa, nessa questão de tempo. Então, ele está diante de uma grande plateia. Ele está diante de uma grande plateia que ele estava dando um curso. Né? Muita gente de empresas, inclusive, porque ele ia deixar um grande aprendizado ali. Então, ele está atrás de uma mesa. Em cima dessa mesa, ele tem um recipiente. Ele tem um recipiente cheio de pedras grandes, e um outro recipiente com pedras menores, o outro recipiente com areia e outro com água. Aí então ele pergunta para a plateia, para a plateia, como que ele faz para poder colocar tudo aquilo, areia, pedras menores, pedras maiores, colocar tudo dentro daquele recipiente. É claro que não é fácil colocar tudo, né? Então, aí ele pergunta, como que se deve fazer? Aí ele pega as pedras grandes e coloca dentro daquele recipiente. Vai até o gargalo, até em cima, enche o recipiente. Aí ele pergunta para a plateia, esse recipiente está cheio, está completo? Ué, estava até no topo. Aí todo mundo ficou assim e responderam, está cheio. Ele falou, não está cheio, eu vou explicar para vocês que ele não está completo. Mas o pessoal ficou assim. Aí ele falou, eu vou demonstrar para vocês que, começando com as pedras grandes aqui, que esse recipiente não está cheio. Aí ele dá uma balançada no recipiente, aí ele pega as pedras menores, porque as pedras maiores, elas vão deixando espaço. Quando a gente coloca dentro de um lugar, ela vai deixando espaço. Ele pegou as pedrinhas menores e foi colocando, foi agitando, colocando, porque ele perguntou, essas pedras que cabem aqui? Todo mundo falou, não cabe. Aí já está cheio, não cabe. Mas ele foi agitando e colocando aos poucos, e ela foi se acomodando. Aí encheu. Aí novamente ele pergunta, e agora? O que vocês acham? O que vocês acham? Esse recipiente aqui está cheio agora? Cabe mais alguma coisa? Aí a plateia, olhando para ele, falou, não cabe mais nada.
eu vou mostrar para vocês que cabe. Porque as pedras grandes deixavam espaço, as pedras menores, eram menores, mas também deixavam espaço. Aí ele pega aquela porção de areia e vai colocando, vai vibrando, colocando, e consegue colocar areia. Porque tinha espaço para colocar areia. Aí ele pergunta, e agora? Está completo? Aí todo mundo falou, agora sim, agora não cabe mais nada, está completo. Mas tinha um jarro de água do lado. Tinha um jarro de água. Ele falou, mas não está completo. Vou provar para vocês que não está completo. Porque mesmo os grãozinhos minúsculos de areia deixavam espaço. Aí ele foi jogando água, e foi agitando, colocou toda aquela água dentro daquele recipiente. E agora? Aí o pessoal, agora não cabe mais nada. Ele falou, realmente. Mas ele falou, o problema não é esse. Eu quero perguntar para vocês o que é que eu estou tentando passar para vocês. Com essa demonstração que eu estou fazendo aqui, que eu estou tentando passar para vocês. O que vocês acham? Bom, aí alguém levantou lá e falou, bom, até acertou mais ou menos. Ele falou, olha, eu vejo assim, que uma pessoa, mesmo que ele esteja com a sua agenda toda cheia de compromisso, sempre cabe alguma coisa a mais. Ele falou, até é uma verdade. Mas não é isso que eu quero falar para vocês. Nós temos que começar sempre, começando pelas pedras grandes primeiro. Porque se eu colocar água, colocar areia, e jamais vou colocar as pedras grandes. O que é a pedra grande? O que vocês acham que é a pedra grande? Para aquele grande contribuinte de ensinamentos ali. Aí, o que vocês acham? Aí ele falou, nós temos que começar pela pedra grande, porque a pedra grande é aquela que representa o nosso desejo, a nossa mudança, o nosso sonho a realizar, os desafios que nós temos que vencer. Então, primeiro nós temos que colocar as grandes, que é o nosso sonho grande de realizações, para que depois, então, a gente possa acrescentar outras coisas. Então, são pequenas contribuições, assim, humildes contribuições, que nós trazemos aqui para a nossa fala, mas nós desejamos sempre que tudo isso que nós colocamos aqui possa ser útil, numa forma de aprendizado, para que a gente possa colocar na nossa vida prática, onde a gente possa trabalhar, mas acima de tudo entendendo que nós não temos como evoluir pelo fato de sermos filhos de Deus, por termos como irmão maior nosso Senhor Jesus Cristo, não temos como progredir se nós não tivermos eles junto de nós, sempre muito próximo nessa integração. E que nós possamos, então, cada vez mais nos integrarmos a eles, a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, ao mundo maior. Então, com certeza, vai ficar bem mais fácil as nossas realizações das nossas vidas aqui na Terra. Que a paz e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em nossas vidas, agora e sempre. Muito obrigado. Façamos a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo, em primeiro lugar nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos aqui na Terra, junto dessa sociedade ainda imperfeita, da qual fazemos parte. Nós queremos te agradecer por poder estarmos aqui estudando, sendo um aluno ainda em pleno curso da nossa evolução. Que tu possas, Jesus, através dos seus ensinamentos, que estão exarados no Evangelho de luz, através do Evangelho boa notícia, e que para nós ele se traduz no Consolador prometido, aquele que vem nos dar todas as respostas que nós temos tanta carência e precisamos. Então nós rogamos amparo e proteção por todos nós, pelas nossas famílias, mas nesses momentos difíceis em que a humanidade terrestre está passando, nós clamamos por proteção e misericórdia junto de cada um dos nossos irmãos, que são tantos, distribuídos por todo esse orbe terrestre. Mas que a tua paz, Jesus, a proteção de nosso Pai Celestial, que a aproximação cada vez mais dos benfeitores e amigos espirituais seja presente na vida de cada um. Que a paz do Cristo sempre nos envolva, agora e sempre. Obrigado.